Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aos Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. Por certo, mais uma lição nos espera. A gente prometeu no vídeo anterior fazer um paralelo entre a carta do apóstolo João, aliás, a terceira e pequena carta. Aliás, ela só tem um capítulo. E, por incrível que pareça, ele, o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o autor destas cartas. E o paralelo é o seguinte: na terceira carta, visto que as duas anteriores, o cerne da carta, a tônica das cartas, era a ênfase sobre a divindade de Cristo. Então, na conclusão, ele, ciente da base, a base principal da nossa fé, ele ciente da verdade, da divindade de Jesus Cristo. Ele enfatizou o fato de Jesus ter vindo em carne. Então, ele conclui dizendo: quem é o enganador e o anticristo, senão aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne? Ele já tinha dito lá na primeira carta, no capítulo 2, verso 18, ele falou para a igreja sobre os anticristos, no plural, que já existiam no interior da igreja. E então ele disse: vós sabeis que o anticristo virá. Bem, João, como que a igreja sabia que o anticristo, este no singular, viria? É claro, os cristãos, os fiéis, membros da igreja, não viviam na ignorância escatológica, na ignorância profética, como vivem os de hoje. Naquele tempo, os apóstolos davam uma ênfase aos ensinos sobre o tempo do fim. Hoje não. Hoje a negligência dos líderes é absurda. Os cristãos pouco sabem a respeito dos mistérios da volta de Jesus. Mas naquele tempo eles eram cientes. Quando o apóstolo foi falar sobre a divindade, ele fez uma correlação com o anticristo
que havia de vir, e ele disse: conforme vocês já sabem que ele virá. Então, a verdade é que eles sabiam, pelos ensinos apostólicos, pelos ensinos, pelos profetas, pois a base da fé, do cristianismo vigente, da igreja, eram os apóstolos e os profetas. E então, ele, ao chamar de enganadores aqueles que negavam a divindade de Jesus, aqueles que negavam o fato principal do cristianismo, negavam que Jesus Cristo veio em carne, ele disse: olha, estes, além de serem os enganadores, estes são os verdadeiros anticristos. E então, ele continua a descrever, aí ele dá um alerta. Ele fala: olha, todo aquele que vem ter convosco e não tem a doutrina de Cristo, olha, nem o recebais em casa e nem deis a eles as boas-vindas, isto é, a saudação, porque quem faz isto se torna participante com eles. E então, o que acontece? Sabe quem paga um preço muito caro por esta exortação de João? Os unicistas. Então, as pessoas, por não interpretar, por não entender o que o apóstolo estava dizendo, elas dizem assim: bem, os unicistas, eles estão incluídos aqui. Eles estão incluídos também nos nicolaítas, que Jesus falou à igreja em Éfeso, que a igreja tinha a virtude de aborrecer aquela doutrina que ele também aborrecia. Olha, por que eu estou dizendo isto? Sabe, eu me tornei unicista no sentido oficial desde o ano 2014. Aliás, na minha vida de seminário, na minha vida de obreiro leigo, dentro de mim, eu sempre fui unicista. Mas o que quer dizer unicista? Não que os unicistas se autodenominam assim. Este foi como que um apelido dentro da história da igreja, do qual eles foram chamados pelos opositores. Os opositores dos unicistas são os trinitarianos. Mas qual a diferença entre trinitariano e unicista? Bem, o trinitariano, em resumo,
ele crê na Trindade. O que quer dizer Trindade? Ele crê que Deus está dividido em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo. Embora não exista uma prova bíblica para isto, a diferença em relação aos unicistas, nós cremos que Deus é um só, como diz as Escrituras, ou como dizem as Escrituras. Tudo começa em Deuteronômio 6, 4. Quando Deus disse para Israel, e tem abrangência também para os gentios: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando eu abracei o unicismo, moro numa cidade pequena e muito conhecido na minha cidade. Pastor por 17 anos, eu passei a ser vítima de tudo quanto foi tipo de preconceito e se propagava ou se propaga ainda hoje. Sabia? O pastor Laupino não crê no Espírito Santo. Misericórdia. Que mentira! O unicista, ele não crê que Deus é divisível, que são 3 pessoas na divindade. O unicista, ele crê que Deus é um só, e ele se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Um Deus só, em 3 manifestações. Para isto, a gente tem múltiplas provas, múltiplas referências, que não vem ao caso agora, mas que a gente só está procurando mostrar o paralelo entre João, nas suas cartas, e João se dirigindo à igreja em Éfeso. E a gente quer combater o preconceito. Poderíamos viver em paz, mesmo um sendo trinitariano e o outro unicista. Mas o trinitariano, o sistema trinitariano, por ser ortodoxo, é como que uma marca registrada, como que um produto patenteado, e o unicista é do 2º ou 3º grau, é um herético. Que pena! Tudo falta de compreensão, de revelação das Escrituras. Eu perdi amigos, pessoas que tinham grande comunhão comigo, afastaram-se, e a maioria baseiam-se nessa orientação de João. Aquele que não traz esta doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo. Ele está falando. Que doutrina de Cristo é esta? A doutrina de que
Jesus veio em carne. A doutrina de que Jesus é o Filho de Deus é a manifestação do próprio Deus em carne. Então, leiamos as Escrituras com espírito de revelação, não com espírito de denominação. E as nossas mentes, os nossos corações se abrirão para outras verdades absolutas das Escrituras. Fiquemos, pois, a bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.